Você já teve aquela sensação de estar fazendo tudo certo, acorda, trabalha, estuda, faz qualquer coisa, mas mesmo assim sente que tá andando em círculos? Você olha pra tua vida e pensa, tá, mas pra onde isso tudo tá me levando? Talvez você esteja ocupado o dia inteiro, mas por dentro existe um vazio estranho. Nada parece fazer sentido, não é verdade? É como se estivesse vivendo no automático, sem rumo, sem direção e sem propósito. E o pior é quando você não consegue nem explicar isso direito pra alguém, porque teoricamente tá tudo normal, mas dentro de você não tá, não mesmo. E hoje eu quero falar diretamente com você, que se sente assim, sem propósito e sem um objetivo definido, como se estivesse atrasado na própria vida. Mas, antes de tudo, o que é que causa essa falta de propósito? Olha, podem ser vários fatores, porque isso é algo muito individual, mas há aqueles que são fatores principais. O primeiro deles é a depressão. Quando você está deprimido, não é a falta de força de vontade, é a falta de energia mental. E quando você não tem a energia mental, automaticamente você não terá a energia física, porque ambas são sinérgicas, dependem uma da outra para poderem atuar no ambiente externo. Você acorda cansado, qualquer tarefa parece ser pesada demais. Até as coisas mais simples que você costumava fazer antes agora se tornaram um esforço tremendo. Não é que você não queira fazer nada, é que você simplesmente não consegue mais. O segundo fator seria a quebra de expectativa em relação a alguma coisa. Talvez você acreditou que estaria num lugar muito melhor agora. Talvez você prometeu algo a si mesmo e não conseguiu cumprir. Isso acaba minando a tua confiança. Você começa a pensar, pra que tentar de novo se eu sei que vai dar tudo errado? E aí vem o medo de sonhar de novo. O terceiro fator seria o conjunto de situações delicadas da vida pessoal. Às vezes você teve que abrir mão do seu trabalho para cuidar de alguém doente, então você acaba travando na vida e se vê sem propósito, ou até mesmo você vive alguns conflitos constantes dentro da família, ou então você se sente desvalorizado profissionalmente. São situações como essas que acabam drenando a tua energia e te colocam no estado vegetativo, ou até mesmo no modo sobrevivência. E quando você apenas sobrevive, não sobra espaço para pensar em algum propósito. Como você pode terminar se sentindo em relação a isso, sem um propósito? Você pode se sentir um fracassado, mesmo sem ter falhado de fato. Ou então você pode até mesmo se sentir atrasado, como se todo mundo estivesse alcançando os próprios objetivos, exceto uma pessoa, você. Você se sente preocupado porque não sabe o que deveria fazer. Você se sente preocupado porque não sabe o que deveria estar fazendo agora. É uma sensação de estar perdido, sem mapa, sem bússola, sem algo para te apontar para onde você deveria ir. Só caminhando esperando alguma coisa mudar sozinha ou até mesmo algo cair do céu. E as consequências disso são várias. Essa falta de propósito, ela continua. Se essa falta de propósito continua, você pode afundar ainda mais numa depressão. Então, se a depressão te causa essa falta de propósito, então isso vai te levar novamente para a depressão. Parece até mesmo um ciclo. E junto com isso vem a autossabotagem. Você até recebe oportunidades, mas não aproveita. Você procrastina, você adia. E muitas vezes você acaba desenvolvendo vícios em pornografia, em redes sociais. Tudo isso para você poder anestesiar sua mente. Tudo isso para servir como uma fuga de algum problema. Você se compara com os outros, vê gente alcançando objetivos e isso só aumenta a sensação de fracasso. E deixa eu te falar uma coisa. O propósito que você procura não é a felicidade, até porque isso é impossível. A felicidade é algo instável, ela varia, ela vai e volta. Então não tem condições de você querer que o seu objetivo seja a felicidade. A felicidade não é um propósito, ela é uma consequência de algo que você faz. Você não constrói uma vida buscando sentir algo o tempo todo, você constrói uma vida fazendo algo que faça sentido, mesmo quando não é confortável. E esse é o caso de alguns profissionais, como médicos e policiais, que estão em um estresse quase constante, mas mesmo assim, eles não desistem das suas profissões. Raramente isso acontece. Se você baseia o teu propósito em felicidade, então eu lamento te dizer que você vai acabar desistindo na primeira dificuldade. Ah, mas beleza. Eu só tô aqui falando dos problemas, eu tô aqui falando das causas e consequências, mas e a solução? Qual seria? Olha, isso é algo individual, algo que você deve encontrar por si só. Mas é claro que eu não vou fazer você chegar até aqui sem ter alguma solução. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Se você tenta começar com algo muito complexo, então o desânimo, ele vai vir botando em você com força e você não vai conseguir andar mais. Além disso, existem dois objetivos intrínsecos a qualquer pessoa e que podem servir de base para o teu propósito. O primeiro deles é a saúde. Sem saúde, você simplesmente não consegue viver, tudo fica mais difícil. E se você não tem uma boa saúde mental, vai ser muito difícil você
conseguir fazer alguma coisa para melhorar a própria vida. O outro objetivo básico seria uma ótima condição financeira, pois sem dinheiro você perde autonomia, você não tem muitas opções e você acaba perdendo a sua liberdade. Você não tem condições de realizar seus próprios sonhos. Isso aqui não é sobre luxo, é sobre uma sobrevivência digna. Você é digno. Você deve cuidar do seu corpo, organizar sua vida financeira. Essas duas coisas já são o começo de um propósito. E é isso que você tem que buscar. É isso que você deve focar, pois as outras coisas são mais individuais. Mas essas duas você deve focar. Você deve dar pequenos passos todos os dias. E é claro, se você pensa que está velho demais, não pense assim. Até porque o tempo não é igual para todo mundo. O tempo é relativo. Assim como falou Einstein, o meu tempo é diferente do seu tempo. E o que importa não é a idade, é ter os métodos adequados. Com os métodos adequados, você alcança os seus objetivos de modo mais sistemático e mais eficiente. E isso vale para qualquer idade. E olha a história de Jan Koum, que foi o cofundador do WhatsApp. Ele nasceu na Ucrânia, viveu na pobreza, mas ainda adolescente, ele migrou com sua mãe e com a sua avó para os Estados Unidos. Ele trabalhou como faxineiro numa mercearia e ele passou uma dificuldade real. Mas ele era inteligente, gostava de programar, se cercou das pessoas certas. Depois de um tempo ele trabalhou alguns anos no Yahoo e depois ele tentou uma vaga no Facebook, porém o Mark Zuckerberg o rejeitou. E mesmo assim, mais ou menos aos 30 anos de idade, ele criou um aplicativo simples, no momento certo com os meios que tinha. E o resultado disso? Ele mudou a forma como o mundo se comunica até os dias de hoje. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi possível. Então se lembra disso. A melhor maneira de prever o furo... Prever o furo tá de sacanagem, né? Corta aí, editor. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Mesmo sem motivação, mesmo sem a clareza total das ideias, mesmo se sentindo perdido. Você deve começar pequeno, mas você deve começar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like. E se você tem mais alguma sugestão para que possamos fazer algum vídeo, deixa aí nos comentários. E até a próxima!